Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Essa daqui é mais uma aula da nossa série Aprendendo Fusion 360 em 30 dias. Nessa aula aqui a gente vai usar os conhecimentos que a gente já possui ali com as ferramentas de criação, adição em 2D para criar esse perfil aqui em específico. A gente já consegue perceber que ele possui alguns detalhes circulares exatamente nesse detalhe aqui, nessa base. Correto? E aqui, ó, ele possui uma parede que foi justamente a parede que dificultou o processo desse nosso aluno aqui que nos solicitou ajuda, beleza? Ele falou aqui, ó, boa noite, Will, estou com dificuldades para desenhar uma peça. Essa é uma peça simples, porém estou com dificuldade para desenhar essa aba onde deixei marcado. Poderia me dizer por onde começar a desenhá-la? É uma peça de 80 milímetros de diâmetro, ou seja, ela possui 80 milímetros entre uma borda e outra, ok? Então, iniciando ali dentro do Fusion 360, a gente já consegue criar um esboço, selecionar um plano e colocar exatamente o círculo necessário aqui para essa medida, que é justamente 80 milímetros. Aqui a gente já consegue colocar um furo, né? Exatamente nessa peça, ela possui esse detalhamento, olha só. Exatamente aqui, tá? Eu vou jogar ela dentro dessa ferramenta aqui para a gente conseguir analisar bem, ó. Então, ela possui um círculo, ok? Ela possui um círculo. Ela possui um furo aqui no centro. Então, esse esboço em 2D a gente já consegue colocar aqui, tá? Essa medida em específico a gente consegue colocar com precisão também, ok? E essa peça, ela possui mais um detalhe, que é exatamente esse daqui, ó. Tá? Que é um oblongo, ok? Então, a gente consegue vir aqui em ranhura. Ranhura centro a centro, que a gente já viu, ok? Criar um perfil como esse daqui, ó. E aqui a gente consegue colocar algumas restrições, como esse centro, tá? Conseguimos colocar aqui também uma medida específica, né? Nesse caso aqui eu vou colocar 5 milímetros. Olha só. E ele possui nos 3 lados, tá? Então aqui eu consigo também colocar uma medida entre o centro e essa borda aqui. Nesse caso eu vou colocar 18. Vou colocar também uma distância padrão aqui, desse jeito. E vou utilizar a ferramenta padrão circular para fazer exatamente esse detalhamento que é necessário aqui, ó. Jogando esse detalhe feito para os dois lados, tá? Então como é que a gente faz isso? Eu posso selecionar esse esboço 2D feito, consigo selecionar essa operação aqui, ó, e colocar ao invés de completo, eu vou usar essa opção aqui, simetria, vou deixar a quantidade de 3 e vou deixar o ângulo 0. Por quê? Se eu colocar uma simetria, ele já vai colocar aqui esses dois outros perfis, como eu coloquei aqui 3, exatamente a 90 graus em relação a essa referência. Então, se eu colocar mais um, ele vai colocar ali na parte de baixo, olha só. Tá? Então, ele vai começar a colocar ali um monte de modelos em específico, exatamente como eu tenho aqui. Nesse caso, como será só 3, eu vou deixar aqui a 90 graus. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, 90, ó, que ele faria exatamente essa divisão a 90 graus. Nesse caso aqui eu vou deixar 180, ok? Aqui eu vou dar um ok e eu já tenho exatamente o esboço 2D necessário para a criação desse perfil principal. Depois a gente faz ali os outros detalhes. Nos cantos aqui eu tenho alguns outros perfis, né? Que inclusive eu posso adicionar também, ó, como um círculo, né? É como se fosse ali uma retirada de material. Eu também posso usar o padrão circular para fazer o mesmo processo aqui, como é igual, eu vou deixar simétrico e vou dar um ok. Fechou? Aqui eu já vou colocar uma extrusão, que é a extrusão necessária para colocar exatamente esse primeiro perfil. Aqui eu posso escolher exatamente o distanciamento que eu quero entre uma face e outra, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar 4 milímetros. E o que a gente precisa fazer agora é esse detalhe interno aqui. Para puxar outra referência melhor desse perfil, eu vou puxar essa daqui, ok? Olha só, essa daqui tá boa para a gente utilizar. E como é que a gente pode fazer aqui, ó, esse perfil? Analisando exatamente as ferramentas que a gente já conhece. Então, esse perfil aqui em específico, ele é como se fosse uma... Ele parte aqui dessa borda, correto? Ele vem aqui até mais ou menos nessa parte de cima. Exatamente aqui, tá?
E por dentro dela, ela tem uma casca. Então, tem algumas formas de fazer isso aqui, tá? Então, a princípio, existem várias formas de executar o mesmo processo dentro de um programa CAD, tá? Porém, de acordo com a minha percepção aqui, a melhor forma seria criar duas revoluções, dois esboços em 2D com duas revoluções, e depois fazer esse corte aqui, ó, exatamente seguindo esse padrão, ó. Então, seguindo esse padrão aqui, a gente vai conseguir executar esse modelo, tá? Exatamente aqui, ó, pegando exatamente esse perfil. Aqui eu já tenho alguns chanfros. Aqui eu tenho chanfro, aqui também e aqui também. Tem os chanfros aqui. Perfeito? E eu vou começar a criar o meu perfil exatamente do jeito que eu quero. Vou clicar aqui em fatiar. Vou colocar uma vista ortogonal. Vou colocar aqui uma referência com o P. Ok? Nesse caso aqui eu já vou adicionar aqui para ficar mais fácil ainda, para vocês identificarem aí, ó. Exatamente as ferramentas que eu estou clicando, tá? E como ele faz esse perfil circular aqui, de acordo com a referência que a gente tem, eu vou fazer exatamente isso, tá? Vou pegar aqui essa ferramenta de ajuste, vou puxar aqui esse perfil, ó. Exatamente aqui, desse jeito. E aqui eu já consigo, por exemplo, ó, traçar um plano exatamente no meio da peça, aqui, ó, com essa referência, para finalizar esse modelo. Então aqui eu tenho que estar tudo fechado, ó, esse esboço ele tem que estar fechado, ok? Então aqui eu vou deixar exatamente assim, depois eu venho fazendo o corte nela. Porém, o que acontece? Aqui, como eu já vou utilizar o Revolução, eu posso trazer com a ferramenta deslocamento, tirando essa seleção em cadeia aqui, ó, somente essa linha, e trazendo essa linha para dentro. Olha só, fazendo exatamente isso aqui, ok? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, 2 milímetros, ou até mais, né? No caso que eu vou deixar 3. E vou verificar se essa linha aqui, ela tá fechando aqui nessa parte de baixo. Ela não está. Então o que eu posso fazer é vir aqui dentro de modificação, estender, e eu estendo essa linha até essa parte de baixo, ó. É uma opção lá de uso daquela ferramenta que a gente aprendeu lá no esboço 2D, se eu não me engano, na terceira ou na quarta aula. Se eu não me engano, é na terceira aula dessa série. Então, clicando aqui em concluir esboço, eu posso vir aqui dentro de revolução, selecionar o esboço fechado, selecionar o eixo de rotação, e ao invés de colocar em tudo, eu vou colocar aqui somente o parcial, vou colocar aqui em simetria, e vou traçar essa medida mais ou menos até aqui, ó. Por quê? Porque esse detalhe permite que eu faça essa criação aqui, ó. Vindo aqui na parte de baixo, ó. E passando aqui exatamente para fazer esse recorte. Então, para isso, eu vou clicar em concluir esboço, clicar em criar um novo sketch, né? E a partir daqui eu vou fazer exatamente aquele perfil que nós temos ali, ó. Então, ele vai chegar aqui, ele vai finalizar aqui na parte de baixo. Ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Ok? Então, fazendo isso, eu vou finalizar aqui, eu vou pegar essa referência. Ó, vou pegar essa referência aqui. E vou puxar essa linha aqui exatamente do jeito que eu quero, ó. Exatamente aqui. Finalizei essa operação, eu posso clicar aqui dentro de dividir corpo, selecionar o corpo principal e selecionar essa linha aqui, ó. O que vai me permitir fazer esse corte, onde eu posso retirar agora dentro de corpos essa parte de cima, ó. Porém, o que acontece aqui, ó? Ele deixou essas partes aqui soltas, né? Então, o que eu posso fazer para facilitar ainda esse processo, ao invés de corte, eu vou clicar em Ctrl Z, vou voltar à operação. Olha só, antes do corte, vou voltar no sketch e vou fechar todo esse perfil aqui, tá? Vou deixar aqui uma vista ortogonal para facilitar o processo. Ó, vou puxar essa linha até aqui nessa parte de baixo, tá? Vou apertar o P aqui para usar essa linha como referência
e vou juntar essa linha com essa daqui. E novamente com outra linha eu vou finalizar essa junção aqui. Por quê? Porque agora eu consigo clicar no extrusão, selecionar esse esboço fechado e através de simetria eu consigo fazer esse corte, ó, me dando a possibilidade de executar exatamente esse perfil aqui, tá? Então, dentro desse esboço 2D, voltando lá, eu consigo ajustar essa linha aqui, ó, desse jeito. Exatamente assim. E, finalizando o processo, eu tenho exatamente essa figura aqui em 3D, pronta para impressão 3D. No caso, o que a gente precisa fazer agora para trazer para dentro de um programa de fatiamento é salvar esse modelo como STL. Então, eu posso vir aqui em corpo, salvar como malha, coloco aqui milímetro, ok? STL binário, posso visualizar o perfil, ó, exatamente como as malhas vão ficar ali, e posso dar um ok salvando exatamente na pasta presente no meu computador. Então, eu vou clicar aqui em salvar, e posso jogar aqui para dentro do programa de fatiamento, né? No caso aí você pode utilizar o Arc Slicer, o Ultimaker Cura, o Prus Slicer, para jogar o arquivo em STL para dentro do programa e aqui sim fazer as configurações necessárias. Tá? Para uma peça mecânica como essa é recomendado uma altura menor, uma velocidade constante, um preenchimento adequado, um material de resistência para que você tenha no final do processo uma peça que atenda exatamente a funcionalidade que você terá para essa peça, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal caso você não for inscrito e se você precisar de qualificação para se tornar um profissional referência aí no mercado e absorver as melhores oportunidades, é só clicar no link abaixo que nós temos cursos também relacionados à modelagem e impressão 3D. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!